Olá! Você sabia que as fezes do seu filho têm total relação com a saúde dele? É verdade! Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Vamos lá? O assunto do vídeo de hoje é um assunto que toda mãe tem bastante conhecimento. É o cocô do seu filho. Bem, desde o início lá, que ele era um recém-nascido, você trocava as fraldas e você via as mudanças acontecerem. Primeiro ele tinha um cocô que era bem pretinho, não é mesmo? Depois esse cocô foi ficando amareladinho e quando ele começa a comer, aí a gente começa a observar uma série de mudanças, não é mesmo? E aí, será que o cocô do seu filho é saudável? E por que o cocô é tão importante na questão da saúde do seu filho? Vamos então descobrir um pouquinho sobre isso. Hoje eu trouxe aqui meu companheiro Samuel e a nossa Cocôzita, que é a nossa mascotinha. Você vai segurar a mascotinha, não é? É no nosso intestino que a gente acaba absorvendo todas as vitaminas e minerais. E é ali também que a gente acaba formando a maior parte dos hormônios que a gente precisa, e principalmente a criança, para a fase dos 1000 dias, que compreende todo o período de gestação até 2 anos de idade. É ali no intestino que ela vai fazer o quê? Ela vai formar toda a imunidade dela. Então é muito importante que a gente garanta uma boa saúde intestinal. E é muito importante que você fique de olho como está o aspecto das fezes do seu filho. O cheiro, a textura, a coloração, tudo isso impacta muito na saúde intestinal. Então vamos entender que no início da introdução alimentar, as fezes elas podem ocorrer uma variação e essa variação ela vai ser gradativa, dependendo de como for o início da alimentação do seu filho. Se ele for utilizar uma papinha, que é uma comidinha às vezes mais amassadinha, se ele for do método BLW, que às vezes ele vai comer mais pedacinhos, então a gente vai ter pedacinhos, vai encontrar pedacinhos, né, os resquícios dos alimentos que já foram digeridos nas fezes, tá? E aí a gente vai observando uma mudança na coloração. Aquelas fezes que eram mais amareladinhas e quase sem cheiro, vão se tornando mais amarelo pardo, amarronzadas, né? Vão ganhando uma outra textura. Então, com o passar do tempo que esse bebê ele vai se alimentando, a gente começa a observar, né, que a consistência das fezes ela vai se modificando. Então, eu tenho um formato que a gente chama que é o tipo banana madura. São fezes mais firmes, mais íntegras, que imitam de uma banana madura. É claro que se geralmente esse bebê ele ainda usa fraldas, né, essa criança ainda usa fraldas, eu não vou perceber muito essa consistência porque geralmente amassa, né? Mas com o passar do desfraude é bem importante a gente avaliar algumas características nas fezes do nosso filho, como textura, né? Então a textura ela precisa ser mais consistente, né? A gente precisa ter um formato dessas fezes. Essas fezes não podem ser despedaçadas, não podem ser líquidas, nem também em forma de cáprica, que é aqueles são fezes bolinhas, né? Que aí a gente tem um tipo de fezes muito ressecado e a gente precisa observar por que isso está acontecendo. Observar também a questão da coloração das fezes. Fezes precisam ter uma coloração amarelo pardo, amarronzado, não podem ser fezes muito escuras, nem muito esbranquiçadas. Também isso mostra aí uma saúde intestinal não adequada. Precisamos avaliar também a questão do cheiro das fezes. É claro que a gente sabe que fezes não têm um cheiro tão agradável, mas um cheiro muito fétido está relacionada com uma alta produção de bactérias ruins no nosso intestino, né? Um aumento do consumo de açúcares, uma fermentação muito grande nesse intestino. E aí a gente precisa estar avaliando a alimentação para realmente melhorar essa característica. Assim como o cheiro das fezes e o cheiro dos gases. É normal a criança ter gases, porém gases com cheiro muito forte, né? Aquele cheiro fétido mesmo, a gente observa ali a formação da fermentação de algumas substâncias, como cadaverina e putrescina, que são produzidas através de bactérias ruins do intestino. Então, não vão favorecer melhora da imunidade,
imunidade, produção hormonal, absorção de vitaminas e minerais. Elas desequilibram o meio ali do intestino. Observar se essa criança também ela tem muita assadura, né? Se ela tem fissura anal, porque isso nos mostra também uma característica de pH das fezes. Se eu tenho fezes muito ácidas, muitas vezes, né? Também a gente tem ali um consumo alimentar que não está adequado, que não está favorecendo, né? Esse ambiente intestinal e que não vai favorecer a saúde do seu filho, tá legal? Então, ficar de olho. Como ter, né, uma boa saúde intestinal? Para a gente ter uma boa saúde intestinal é muito importante a gente investir numa alimentação variada, equilibrada, baseada em comida de verdade. Então, quanto menos comida de pacotinho a gente oferecer para o nosso filho, mais saudável ele vai estar sendo, né? Mais saúde ele vai ter, menos efeitos colaterais no intestino ele vai ter. Então, isso é muito importante, que vocês ofereçam mais frutas, legumes, carnes, ovos, queijos, castanhas, enfim, alimentos de verdade e menos bolachinhas, menos iogurtes cheios de açúcar, menos doces, menos refrigerantes. Então, tudo que for mais natural vai favorecer a saúde do seu filho, tá ok? Essa dica serve para você já começar avaliando desde a introdução alimentar e também quando seu filho já for mais grandinho, porque a gente consegue observar bem todos esses sinais. É claro que se você ficou com alguma dúvida, se você nota que ele tem muita alteração, né, nessa questão que eu falei de consistências, de textura, de frequência também, né? A frequência é muito importante. Quantas vezes seu filho faz cocô por dia, ele não tem um padrão ou tem dias que ele faz muitas vezes e outros dias ele não faz. Tudo isso é muito importante para a gente avaliar, tá ok? Mas esse é um vídeo que eu gostaria só de ressaltar essas questões da importância da gente cuidar da saúde intestinal. Espero então que com esse vídeo a gente possa ter tido um pouquinho mais de conhecimento sobre a saúde intestinal e a importância que ela tem na saúde do seu filho, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima!